tá? E eu Certo. deixa eu abrir o PowerPoint aqui. Já era para ter deixado aberta, né? Você consegue fechar o seu microfone, Felipe? Fechou o microfone? É. Daí você só clica em cima dele, né? Aí quando você for falar, você volta, Ah, beleza, então. Eu vou ativar o tá? mudo, então. Isso, por favor. Porque Tá, vou aí ativar aqui. a gente não tem nenhum barulho externo, né? Ah, certo. Tá? Então, pessoal, eu vou compartilhar o vídeo. A partir de agora, eu estou compartilhando minha tela. Ó. Vocês estão vendo Está aparecendo para vocês o PowerPoint? Sim. Tá, né? Então, Sim, tá aparecendo. tá. Nosso assunto de hoje é a seção 1.4, custo médio ponderado de capital, né? Então, o que eu comentei com alguns de vocês, a gente vai se preocupar. Quem já deu uma olhada na pré-aula, que já viu no livro, viu que tem bastante cálculo, né? Mas a partir de agora nós vamos nos preocupar com essa disciplina mais na parte estratégica, mais aquilo que a gente pode analisar, porque cálculos, a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeros aplicativos que fazem os cálculos, essas próprias fórmulas que são apresentadas nesse capítulo aqui, tem vários aplicativos, o próprio Excel faz. Então, no nosso caso, não é o lado da gente se preocupar com cálculo, e sim entender para que a gente possa fazer a análise ou tomar uma decisão de investimento, de financiamento, quando a gente estiver na frente aí, né? Então, o que a gente vai falar é de custo médio ponderado de capital, né? E a gente já falou de algumas coisas, algumas aulas aí de fontes de financiamento, né? Então, é aquilo, a gente tem o financiamento pode ser próprio ou de terceiros, né? Agora, o bastante importante é que o custo desse capital de financiamento, ele tem que servir para trazer retorno para os investidores, a gente tem que saber muito bem o que ele está envolvido para que a gente possa ter as decisões financeiras, né? Senão a gente vai tomar decisão sem saber se está ganhando ou não. Então, o custo médio em si, né? Ele é aquilo que é o mínimo necessário do rendimento das aplicações, dos portfólios, né? A gente viu aí nas aulas passadas o portfólio o que que é? Não é a gente fazer um investimento único, a gente fazer uma carteira, um grupo de investimentos, investe em ações, investe em custo fixo, investe em imóveis, então investe em empréstimos bancários, investe em várias pontas. E aí, o importante é que o quê? O pacote de investimentos que a gente fez, o custo médio desse pacote, a gente tem que saber isso. E é mais ou menos isso quando funciona nas empresas, quando a gente tem um custo médio de produto, né? Você, durante um ano, você vai comprando os seus produtos para produzir e tudo mais, como que você vai elaborar o custo desse produto? Você faz um custo médio, né, dos produtos para poder ver se você tem lucratividade na produção, na venda e tudo mais. E na parte de investimento também, você faz um custo médio para saber, para ter uma base para ver se você está tendo o investimento correto, se você está tendo
retorno correto para os investidores, tá? Então, o custo do capital, ele também é conhecido como custo médio ponderado. Então, ele representa o mínimo de remuneração exigida do capital investido. Então, quer dizer, é a taxa de desconto ou retorno que o investidor espera. Então, você faz todo um cálculo de custos de todo o seu, daquilo que você investiu, e essa taxa é o mínimo para quê? Para reembolsar o investidor naquilo que ele espera, né? Você não vai colocar 100 mil reais se você teve uma inflação, se você teve uma desvalorização do dinheiro, e você vai ter um retorno menor que isso. O investidor ele espera ter um retorno em cima disso, né? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né, que aqui alguns de vocês já até comentaram comigo no início, né, da fórmula. Então, essa fórmula aqui, né, que é para você calcular o K, e aqui ele diz aqui que é o custo médio ponderado de capital. Então, ele usa o WI, que é a participação relativa de capital de terceiros. Ele usa o KI, que é o custo do capital de terceiros. Então, vocês veem, você vai ter que ir compondo como vai ser a sua carteira, né? Então, você tem o WP, que é a participação relativa das ações preferenciais. O KP é o custo das ações preferenciais. Na aula passada a gente já fez alguns cálculos sobre isso, né? O WS é a participação relativa das ações ordinárias. O KR é o custo das novas ações ordinárias, que são as novas ações que você vai colocar no mercado, né? Uma coisa que a única coisa que a gente tem que guardar é o quê? Que o WI, o WP e o WS, que esse é o custo calculado, é o percentual, né? Ele tem sempre que ser 100%. Então, ele é dividido em cada um desses custos, né? E é sempre 0, alguma coisa, e a soma vai dar 1. Isso representa que é 100%. Então, todos esses custos, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter um valor de 100 mil reais para investir, a gente vai investir uma parte no capital da empresa, numa parte de ações preferenciais, numa parte de ações ordinárias, mas essa porcentagem de cada um dos investimentos, ele vai ter que ser 100% do total, não pode ser, não pode dar diferente. Então, isso aqui é sempre a linha que a gente vai estar trabalhando e vai ter que estar sabendo aquilo que a gente vai investir, tá? Então, o que ele coloca para a gente, né? Aqui a gente tem alguns números, foi aquilo que eu falei para vocês, mas a gente vai usar esses números para tentar entender um pouco o que ele faz, né? Então, o que ele fala? Ó, você tem um empréstimo, um custo do empréstimo de 9%, um custo de ações preferenciais 11%, ações ordinárias 12,5% e um lucro retido 12,5%, né? Então, ele vai colocar algumas situações para que a gente faça análise, né? Então, uma primeira, o que ele faz? Ele vai pegar, pensando em 1 milhão de ações a 50 reais, 500 mil ações preferenciais, 1 milhão de ações ordinárias a 50 reais, 500 mil ações a 50 reais e 35 mil a empréstimo de longo prazo, usando toda aquela fórmula e jogando esses valores. Se vocês depois tiverem curiosidade, mas não é o caso, chegar no livro ali, o livro tem toda a descrição do cálculo, mas aquilo que eu falei para vocês, não é o nosso intuito, né? E aqui ele chegou num custo olhando para esse tipo de negócio, ou esse tipo de investimento, ele chegou num custo de 10,814%. Então, numa primeira situação, buscando os relatórios contábeis da empresa, aquilo que a empresa tinha contabilizado,
ele chegou num custo de 10,814%, tá? Aí ele vai para o mercado no mesmo período, 31 de dezembro, né? Ele vai pegar os valores do mercado de ações ordinárias e preferenciais e ele faz um novo cálculo usando, e aí aqui são valores de mercado, né? 1 milhão de ações ordinárias a R$ 70, 500 mil ações preferenciais a R$ 60 e 35 mil de empréstimos a longo prazo, né? Aí o que que ele fez? Ele jogou um custo, pelo cálculo usando aquela fórmula, ele chegou a um custo de 11%. Então é uma outra situação, tá? Aí o que que ele faz? Ele busca essa outra. Deixa eu só ver se tem alguém esperando para entrar. Um instantinho só. Não, não tem. Professor Marcos, está me ouvindo? Oi? Oi? Eu tenho uma dúvida. Esse negócio a longo prazo quer dizer o quê? São 30 meses, 60 meses? Me O explica um longo, o pouco longo prazo o são que quer anos, dizer a né? longo prazo. Longo É prazo um ano. longo prazo a gente está falando de anos, né? 4, Ah, tá. 5 anos, tá? Então aí a gente é, eles começam a contar longo prazo acima a partir de 4 anos aí o retorno, porque normalmente qualquer investimento, né? A Uhum. gente pensa em 36 meses um retorno, né? Então aí se você vai fazer alguma coisa a longo prazo, aí você já está falando há 4, 5 anos, tá? Ah, tá. Curto prazo é 30, 60 dias, é isso? Até ano, né? Até um ano, né? Ah, Até entendi. um ano, até um ano, Considerado curto. principalmente como hoje a gente está com uma inflação controlada, né? Num passado que a gente tinha inflação muito alta, né? Mas hoje a gente está falando de uma inflação controlada, a gente pode falar de curto prazo, 6 meses, um ano, né? Daí depois, médio prazo, aí você já pega de 1 ano a 3 anos, né? E aí depois, mais para frente, aí já é a longo prazo, tá? Porque normalmente, se o investidor ele coloca um dinheiro aí a longo prazo, ele não espera Uhum. que vai utilizar ou que vai ter um retorno, né? Entendi. Tá? Professor, só para. É porque eu estou anotando aqui, o médio prazo é de a partir de 2 anos? De um ano até 3 anos, né? Tá. Não existe assim uma regra geral, né? Mas é mais ou menos assim que o mercado trabalha, tá? Tudo bem? Podemos seguir? Então, o que ele fez aqui, né? Pegou alguma coisa do mercado, 1 milhão de ações ordinárias a R$ 70 cada uma, 500 mil ações preferenciais a R$ 60 e 35 milhões de empréstimo a longo prazo. Então, aí ele compôs toda essa carteira dele, esse portfólio, e chegou a um custo, nessa situação, de 11%, né? Aí, o que a empresa faz, os investidores faz, os executivos fazem, né? Pegando essas duas situações, a inicial que pega, vou retornar aqui, tá? A inicial que você pega os dados contábeis da empresa. Aquela que que faz uma ideia do que você tem no mercado. Aí eles fazem algumas composições de valores e aí eles vão montar um custo médio ponderado que vai compor a estrutura
do capital. Então, aí, o que os executivos vão fazer? Eles vão pensar como que eu vou investir em empréstimo a longo prazo, como que eu vou investir, o que eu tenho dinheiro para investir, como que eu vou fazer esse investimento em ações preferenciais, em ações ordinárias, né? No caso nosso aqui, quer dizer, isso eles chamam de peso de meta que refletem as proporções desejadas da estrutura do capital a ser investido. E é uma estrutura ótima que a empresa pretende atingir, né? Então, eles usam os dados calculados em cima da contabilidade deles, em cima do mercado, e eles chegam em valores que vai trazer informação para que onde seria melhor eles investirem. No caso aqui, eles decidem que vão fazer um empréstimo, vão utilizar a estrutura do capital, vai ser 40% do dinheiro que eles forem investir vai ser em empréstimo, 10% com ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. Quer dizer, eles, em cima dos cálculos que eles realizaram, eles chegaram que esse aqui é a melhor composição para você ter o quê? Um menor custo desse investimento, né? E claro, é aquilo que eu falei para vocês. A gente não vai ficar se preocupando muito com o cálculo em si, né? O que a gente tem que saber é que existem ferramentas que é importante você balancear o seu investimento, não colocar tudo em apenas um investimento, que é aquele que a gente tem, que é aquele ditado, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, você pode ter... O que está acontecendo agora com o mercado, né? Vamos supor que você, no início do ano, estimou-se investir em ações, né? Hoje, as empresas que investiram em ações teve uma queda brusca, né? E aí, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que esperar recuperar para recompor o custo que eles tinham estimado. Se hoje as empresas que investiram, mesmo pegando esse exemplo aqui, né? 10% com ações preferenciais, a compra de ações ou alguma coisa do tipo. Se você espera ter um retorno que você comprou ações no início do ano, você não pode vender essas ações agora, que com certeza você não vai ter esse custo de 10%, você vai ter um custo acima de 50%, por exemplo. Por quê? Hoje as ações estão lá embaixo, você não vai ter um retorno esperado. Então, por isso é que você precisa fazer uma composição do seu investimento, não colocando tudo no mesmo local, no mesmo modelo, né? Aqui você está colocando empréstimo, ações preferenciais e ações ordinárias, você está balanceando o seu investimento para que você tenha um ganho estimado bom, né? Para que se você tivesse investido 100% hoje em dia em ações, tanto nas preferenciais como nas ordinárias, na situação que a gente está vivendo hoje, você teria um prejuízo tremendo, né? Então, por isso que as empresas fazem todo esse balanço e tem toda essa parte de formulação para que você possa ter uma rentabilidade controlada, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta. Assim, claro. Hoje, agora, está se vendo em cima de máscaras, luvas e álcool gel. Certo. Isso deve estar atingindo lá no pico, lá em cima, por causa da demanda e da procura, certo? Eles estão ganhando muita grana. Isso aumenta o pico da bolsa, certo? Sim. Mas isso é o quê? É petróleo? Não sei.
que é álcool É, gel. vai em tudo, né? Todas as empresas que estão ligadas nisso, né? Porque você tem as empresas que são ligadas a petróleo, tem as empresas que são produtoras, né? E aí a empresa, o que que acontece? Essas empresas estão no topo, né? Mesmo a de álcool, você pega as empresas que produzem álcool, né? É, Poderia ser até o álcool para combustível, se ela direcionar, Os se ela 70, direcionar, 90%. é? Os Desculpa, não entendi. 70, 90%, né? Com certeza isso sobe. Agora, precisa ver, não é só o caso da empresa estar vendendo e que isso sobe a ação, né? O que sobe muito a ação é o quê? Aquilo que a empresa representa. Então, se vocês observarem, tem empresas que estão se beneficiando como sendo empresas sociais, né? Então, vocês já devem ter visto que a Ambev, né? Ela está direcionando uma parte da produção dela para produzir álcool gel, né? Quer dizer, o que ela está fazendo com isso? Ela está capitalizando o nome dela como sendo uma empresa social. Isso faz com que a empresa fique bem vista no mercado. As pessoas, poxa, eu vou investir nessa empresa, vou comprar ações dessa empresa, entendeu? Então, o mercado de ações, ele é muito volátil, né? Então, qualquer coisinha que você movimenta, ele pode gerar é, o- uma perda de valor de ação, ele pode gerar. O que que aconteceu com a Petrobras nos, alguns anos atrás aí? Em 2007, 2008, a Petrobras ela fez uma campanha, né, que você podia usar o fundo de garantia para comprar ações, né? Não sei se algum de vocês lembra disso, né? Então, a ação da Petrobras nesse período, ela tava valendo R$ 50. O valor dela cada ação era R$ 50. Então, você podia tirar o fundo de garantia, você tem o seu fundo de garantia parado, você fala, puxa, a Petrobras é uma empresa idônea o valor dela estava crescendo e tal. E aí, quando teve esse estouro de toda a fraude no país, a ação da Petrobras, que estava envolvida, né, caiu para menos de R$ 10. Quer dizer, quem lá no ano de 2008, 2007, 2008, comprou a ação a R$ 50 e agora estava R$ 7, R$ 8, imagina quanto que a pessoa perdeu, mais de 90% de valor da ação, né? Então, cada coisa que a empresa faz, ela pode repercutir para coisa boa ou pode repercutir para perda, né? E é isso que, né, nessa análise que se faz de portfólio de investimento, é nessa linha, porque e mesmo aqui você está falando que você vai comprar ações preferenciais, você não vai comprar os 10% do seu valor investido, não vai ser numa única empresa, você vai dividir em várias empresas, porque se uma subir, a outra vai compensar, e a outra cair vai compensar. E isso é que os investidores, as empresas fazem com relação ao investimento. Então, se você na sua empresa, você tem um dinheiro para investir, para não ficar parado no banco, ganhando pouco valor no investimento bancário, as empresas fazem isso. São investimentos de risco, mas tudo isso tem que ser controlado, tem que ser analisado o risco. Para quê? Para que se você tiver um risco maior, você vai ter um ganho maior, mas também você também pode perder. Agora, o que os investidores fazem é isso.
eles fazem toda uma análise de valores. Vocês vê que aqui, nesse exemplo aqui, ele foi obtida a informação da contabilidade da empresa, então são dados reais, dados que aconteceram com a empresa, depois foram dados do mercado, como que o mercado está atuando, para depois a empresa gerar uma carteira de onde vai investir, né? Então eles chegaram, baseado nesses dados, eles chegaram à conclusão que vão investir 40% de empréstimo, 10% em ações preferenciais, mas não é só de uma empresa, são de várias empresas, 50% em ações ordinárias, mas também não é uma empresa, são várias empresas. Para quê? Você vai comprar um portfólio que possa te dar um apoio em qualquer situação. Uma sobe, outra cai, e você vai chegar num custo de 10,7%. Né? Aí você vai falar, mas como que chega a isso? São vários cálculos, são estimativas, análise de risco e tudo mais. Tá? Tranquilo aí? Bom, Para mim, entendível. Tá tranquilo? Entendível. Tá. Então, é aquilo. A gente não vai entrar nesses cálculos, e é bem nessa parte de reflexão, de análise que a gente vai fazer. Então, o assunto de hoje, né, esse assunto, é bem isso mesmo, é para a gente entender que as empresas fazem análise dos dados contábeis, fazem análise do mercado para depois compor o portfólio deles, né? É nessa linha que é para a gente ter esse lado de entendimento. Então, não vai ser cobrado de vocês fazer cálculos nas provas, a gente vai trabalhar em cima das questões mais teóricas, né? Não vamos evitar, porque não faz muito sentido a gente ficar trabalhando em calculeira, né? Então, a gente vai trabalhar em cima de ações de questões teóricas, tá? Para que vocês tenham pelo menos um ponto de entendimento o que é análise de investimento, tá? Então, para a gente dar uma treinadinha, né? Deixa eu colocar uma questão aqui, tá? Essa questão está lá no livro, né? Então, vamos pensar, vamos fazer junto aí, ó. De acordo com a fonte de financiamento, fonte própria ou de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total desse financiamento. Pois essa Professor, informação... Oi? para mim sumiu com o compartilhamento da tela. Ah, é? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Voltou? Não, tá tudo preto, mas eu vou ouvindo. Pode ir. Não, peraí, vamos... Só Comigo- voltou dela? Sumiu? Comigo aconteceu isso, eu saí e voltei. Aí deu certo. Apareceu. Tá, então vamos lá. Obrigada. Então vamos de novo. De acordo com a fonte de financiamento, fonte própria de terceiros, é de suma importância determinarmos o custo total desse financiamento, pois essa informação servirá de orientação para as decisões financeiras, tá? O custo total de capital, mais conhecido como custo médio ponderado de capital, representa... O que representa o custo médio ponderado? O máximo de remuneração exigida de capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado, tá? A B, a remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou retorno na qual o investidor espera ser remunerado. A C, a remuneração exigida do capital investido, ou seja, a taxa de desconto ou de retorno. A D, o mínimo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, é a taxa de desconto de retorno na qual o investidor espera ser remunerado. E a D, o máximo de remuneração exigida,
do capital investido, ou seja, é a taxa de desconto ou de retorno na qual o investidor espera ser remunerado. Qual que é? Vamos É a ver. D. A D? D, escola. A D. Nossa, hein? Tá bom, hein? Será que é a D? Eu acho que é a D eu também. acho que é a D porque eu fiz isso hoje do livro, mas a minha cabeça tá ruim. Mas eu acho que é a D porque é o mínimo de É o mínimo de... É remuneração isso aí. É isso aí. que a gente pode Então, esperar. é o mínimo de remuneração exigida, então é aquilo que foi bem no início que a gente falou, né? Então, o custo médio ponderado de capital representa o mínimo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, é a taxa de desconto ou retorno na qual o investidor espera ser remunerado. Então, é o mínimo de remuneração exigida, tá? Tá? A segunda aqui é para brincar, tá? Então, alguém guardou a fórmula? Qual que é a fórmula do custo? A, B, C, D ou E? Não é para cobrar, mas é só para brincadeira mesmo. É a D, não é? B de a D bola, não. desculpa. Não, E de escola. E de escola. E de escola. Nossa, tá boa, hein, minha querida? Eu odeio fórmula, cara. Eu tenho que decorar isso aí. Não, mas é só para brincar. Essa aqui não é para decorar, Mas mas a B é quase parecido com a E, você percebeu? então, tá bem parecida, né? Mas Pegadinha. pegadinha. Mas é a E mesmo, era só para brincar para ver se alguém tinha guardado, tá? Vamos na Professor, eu terceira. nunca guardo fórmulas, professor, eu sou Não, na mas é ação. difícil. Fórmula é difícil. Não é. Não... Então, mas é isso aqui, aquilo que eu comentei no início, né? Existem vários aplicativos que fazem as fórmulas, existem vários aplicativos que auxiliam nesses cálculos. Então, o importante para a gente é isso, é saber o custo médio ponderado essa é a questão, o que a gente tira dessa aula é isso. O custo médio ponderado é o mínimo de remuneração exigida do capital investido, ou seja, é a taxa de desconto de retorno na qual o investidor espera. Quer dizer, tem que ser dali para cima, dali para baixo, ele não vai investir, não vai te disponibilizar dinheiro, tá? E a terceira, né? Na Já fórmula tá. do custo, Tá. né? Na fórmula do custo médio ponderado de capital, B. B de bola. É a B. É B. Sumiu aqui, 100%. mas é a B, né? 100%. Me deu um delay aqui para mim também. vamos ver aqui. Para mim também. Na fórmula do custo médio ponderado de capital. Peraí, deixa eu voltar, vamos ver. Voltou? Tá aqui. Não. Não voltou? Tá Agora ok voltou. agora. Voltou. Custo médio ponderado de É, capital. Vai ver que o meu filho começou a jogar, é amigo do... Boa, boa. Então vamos lá, o W, eu vou falar para ele parar lá. O WI representa a participação relativa de capital de terceiro, participação relativa de ações preferenciais. E a WS representa, de novo, vocês estão vendo ou não? Sim, é que Sim. começou Deu a uma falhar sua travada. voz. Fale chutar, professor. Quem que está com o vídeo? Quem que está com o vídeo ligado? Dá uma desligada, por favor. Quem que é?
Não, eu só tô com áudio. Felipe, por favor, desliga o vídeo aí. quem está com o vídeo ligado, dá um bloqueio nele, porque aí consome muita banda. Aí, obrigado. Participação. Obrigado. Então, o WI, o WP e o WS, relativo às ações ordinárias. Nesse contexto, a soma da participação relativa aos percentuais de cada parte da estrutura de capital é de 100%. 100%. 100%, é isso aí. Falou primeiro que 100%. 100%, né? Então, é aquilo que a gente tinha falado na parte da aula, né? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje é isso, né? E é bastante importante a gente ficar com a mensagem do custo médio, né? Pedir para vocês ir respondendo as questões do AVA para ir acumulando ponto, né? Hoje a gente não vai ter nenhuma atividade aí porque o tema de hoje até eu tentei buscar alguma coisa para a gente ler, mas tudo que se busca se fala muito em cima de cálculos, né? E não é muito interessante para a gente, tá? Então peço para que vocês façam as atividades do AVA, as questões e tudo mais, tá? Eu queria uma opinião de vocês, o que vocês acharam desse bate-papo de hoje, o que vocês acham que pode ser melhorado. Professor, eu acho essa ferramenta muito boa, foi uma iniciativa muito positiva, né, porque tem bastante gente na sala, você consegue transmitir a tela do seu computador mais o áudio, e acho que na tua situação foi muito positivo, viu? A transmissão, pelo menos para mim, estava muito boa, não tive nenhum problema, e eu gostei bastante dessa iniciativa. Acho que em termos de melhorar, é o conteúdo da matéria, não tem muito o que fazer. Mas acho que, no geral, é muito positivo. Eu quero evitar da gente ficar fazendo cálculo, né? Sim. Mas eu gostei bastante, muito legal. Legal. No caso da sua matéria, professor, é melhor do que você gravar um vídeo só e colocar lá. Porque pelo menos tem como a gente fazer pergunta. Porque o problema de aula gravada, como as outras que a gente tem, as outras matérias, eles colocam lá e a gente não tem como perguntar aquilo na hora. E às vezes a gente também não entende totalmente o que está ali escrito. Agora vai ser o padrão, né? A partir da semana que vem, todas as aulas vão ser nesse formato, né? Eu antecipei, né? Porque eu sou bastante curioso, né? Então eu antecipei para ir treinando, né? Então é claro, a gente está aprendendo, tem que aprender como tem algumas formas aqui que durante a aula vocês podem escrever, tem uma forma, mas é tudo aprendizado, tá? Então eu vou aprendendo e aí eu vou passando para vocês, né? Então os professores na semana que vem já vão começar também, tá? Então como a gente deve ter no mínimo mais 2 semanas e aí a gente vai caminhando nessa linha, tá? Só Então, complementando. professor. Desculpa. Só complementando o comentário da nossa colega, eu acho que também deve ser a visão de várias pessoas. Acho que o conceito de aula online é justamente isso, é a interação aluno-professor, porque vídeo no portal, essas coisas, ou coisas já semi-prontas, a gente fica com alguma dúvida, mas então aqui a gente pelo menos tem a interação do senhor, professor, e a gente vai conversando, vai tirando dúvida. Isso mesmo, a gente sente, né? Exato, eu acho que isso é online. Sente a presença do professor. Exato. É isso que eu sempre digo. Sim, é uma aproximação maior. Do outro, aquele gravar vídeo foi uma solução, um quebra-galho, né? Sim. O que eu quero fazer para a gente aproveitar mais, né? E aí eu vou comunicando com vocês também. Eu quero assim trazer algum artigo para que
a gente leia e discuta, né? Em cima do tema, tá? Então, para a próxima sexta a gente já vai fazer isso também, tá bom? Beleza. Sim, professor, não perca o cronograma. Dê continuidade. A gente tem essa ferramenta, a gente dá continuidade. Quem pode, pode. Quem não pode, grava e dá continuidade. Isso. Porque quem quer Então, estudar, estuda. O que a gente tem que entender, né, é que a gente pode não estar vendo isso, mas a gente está numa economia de guerra, né? Então, a gente Pior que tem tá mesmo. a gente tem que ter uma criatividade e isso que aconteceu está dando oportunidade para a gente buscar novas soluções, né? De repente, isso pode ser um futuro, né? Não uma aula de EAD, mas uma aula ao vivo, né? Então, esse é um ponto que pode se pensar, né? Você vê, de qualquer forma, a gente está compartilhando com todo mundo online, né? Não é uma aula gravada, é um bate-papo, né? E se a gente tivesse links de alta velocidade, poderia estar todo mundo com a câmera ligada e vendo cada um, né? Então, eu acho assim também que foi bastante proveitoso, né? Eu agradeço vocês entrarem, eu vou publicar esses slides, né, que a gente falou, e eu também vou publicar os vídeos, né? O vídeo da aula, tá? Beleza. No Professor, você futuro podia seremos holograma, slide professor. antes? No futuro seremos holograma. É isso aí. Um Eu dia a não gente vai se entendi. ver em hologramas. Fala. Professor, você podia disponibilizar os slides antes para a gente já poder ir olhando e ver? Posso sim. Aí eu vou dar exercício, eu não vou dar resposta, tá bom? Eu Não, não ok, pus, não, tudo bem. tá? Aí o que eu faço? Eu vou publicar um slide sem a resposta e na hora a gente faz a resposta, tá bom? Legal. Ah, pode ser, obrigado. Tá bom, pode deixar. Então, gente, Valeu, obrigado, obrigado. bom final de semana, tá? E aí a gente vai se falando, tá? Muito Tchau, obrigada. Ok, obrigado. professor. Obrigado, Boa professor. noite. Obrigado, professor. Boa Boa noite. noite, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite. Valeu, gente.